15. Mas antes, solta aí a nossa entrada. Beleza, vamos começar. E Josias profanou também... no 12. O rei Josias derrubou os altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio, sobre a sala do rei Acaz, e também as destruiu os altares construídos pelo rei Manassés nos 2 pátios do templo. Ele os fez em pedaços e jogou no vale de Cedron. Palavrinha-chave, ele os fez em pedaços. Josias profanou também os altares que o rei Salomão havia construído a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, para a adoração de Astarote, a nojenta deusa dos Sidônios, para a adoração de Quemos, o nojento deus dos Moabitas, e para a adoração de Moloque, o nojento deus dos Amonitas. O rei Josias fez em pedaços as colunas do deus Baal. Ele fez em pedaços. Derrubou os postes da deusa Aserá e cobriu de ossos de gente o lugar onde eles haviam estado. Josias também derrubou o lugar de adoração que ficava em Betel, que havia sido construído pelo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito o povo de Israel pecar. Josias derrubou o altar, quebrou suas pedras em pedaços e as esmigalhou, até virar em pó, e também queimou o poste da deusa Aserá. A partir dessas palavrinhas-chave que eu disse pra vocês, começa a mensagem. Ele fez virar pó, ele esmigalhou, ele, destruiu até ficar em pedacinhos, minúsculos, partículas. E o pó, esse pó, sabe? Essas partículas são pecados que foram queimados e viraram pó, E nós devemos queimar e destruir todos os nossos pecados até virar pó. Não devemos deixar nenhum pedacinho, nenhuma coisinha assim, não. Agora vamos lá para Mateus, capítulo 10, versículo 14. Diz assim: E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar, e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Nós não podemos carregar esse pó com a gente. A gente deve sacudi-lo das nossas sandálias, nossas vidas. Não podemos carregar esse pó, porque não sei se você sabe, mas o caminho é estreito. Passou uma moto aqui rapidinho, gente, foi mal. O caminho é estreito e não dá pra carregar bagagem, Só a gente e a nossa cruz, que dá pra passar pelo caminho. E nós não devemos carregar esse pó conosco. É como se fosse uma bagagem e não vai passar pela porta dos céus. Agora vamos lá pra João, capítulo 13, versículo 5 até o versículo 10. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Então, nós temos que lavar os nossos pés. E é assim que acontece. De primeira, Pedro não quis que Jesus lavasse os seus pés, mas Jesus disse que era necessário, pois se ele não os lavasse, não seria mais discípulo de Jesus. Por quê? Ele já era discípulo dele faz tempo. O que ia fazer de diferença? Ele andou 3 anos com Jesus. O que lavar os pés ia fazer de diferença? Então, quando uma pessoa se batiza, ela toma banho, o corpo inteiro. Beleza? Beleza. Porém, ao decorrer da nossa caminhada, a gente passa por lugares empoeirados, cheios de pecado, entendeu? Então, nós esmigalhamos os pecados e destruímos até virar um pó. Beleza? Porém, nós não devemos carregar esse pó.
né? Que eu falei pra vocês. Ou lavar os pés cheios de pó. Ponto importante. Quando você mistura pó com água, vira o quê? Vira uma lama, né? Um negócio assim bizarro. E não dá pra gente estar no pecado e no espírito ao mesmo tempo. A gente está com a vida cheia de pecado, aí a gente continua lendo a Bíblia, a gente continua indo pra igreja, normal, a gente continua pregando em cima do púlpito, a gente continua fazendo a obra de Deus com a vida cheia de pecado. Não dá pra fazer isso, galera. Ou você está no pecado ou você está no Espírito Santo. Você não pode ficar em cima do muro, entendeu? Porque o inimigo tá perto desses que estão em cima do muro. Então, antes, nós devemos sacudir o pó dos nossos pés, tirar esse pecado da nossa vida. Aí a gente pede perdão pra Jesus, lava os nossos pés e aí fica tudo certo. E a gente continua sendo discípulo de Jesus. Essa foi a mensagem, foi rapidinha, só uns 6 minutinhos. Bom, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau!